Olá pessoal, como vai? Tudo certo? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. E bem, especialmente na graça de Deus, que quer nos salvar. Hoje vamos falar justamente de salvação, esse tema que é importantíssimo para nós que temos fé cristã e que precisa ficar bastante claro para nós, a fim de que entendamos o que é que nós estamos fazendo aqui, nesta vida, neste mundo. E por que é que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo, esperando o que temos de esperar para recebermos o prêmio da salvação prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, para onde a gente tem que tender, por que que a gente tem que continuar caminhando e por aí vai, né? A salvação das nossas almas, a salvação de nós como pessoas que estão quebradas, feridas, machucadas, chagadas por conta do pecado, é isso que nós almejamos, é isso que nós desejamos. Mas que coisa estranha. Pouco se fala disso, pouco se pensa nisso, pouco se medita a respeito desse tema. Mesmo entre os cristãos, o que se encontra muitas vezes é um desejo de viver uma vida boa e confortável, e não de salvação, salvação da alma. Quem é que está falando de salvação? Bom, nós precisamos falar, precisamos meditar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Falar da importância da salvação, quem é o Salvador e por que é que nós precisamos ser salvos. E ajudar vocês a investigarem aí dentro do coração de vocês e da circunstância de cada um de vocês quais são as situações que estão indicando como um alerta, piscando, um alerta vermelho, indicando que ali é necessária uma salvação. Ali se faz necessária uma salvação e você tem que buscar um Salvador. Então vamos juntos no programa de hoje, em conexão com os outros programas passados, meditar um pouquinho a respeito da ideia de salvação. Se a gente pegar a palavra salvação no seu sentido etimológico, nós iremos ver que ela já era utilizada em outros ambientes que não os ambientes cristãos, né, ou ambientes judaicos para aquela época, na época de Cristo, e ela já era utilizada e ela significava basicamente libertar alguém de algum perigo que ameaçava esse alguém, que ameaçava essa pessoa. Então a salvação ela está no campo da libertação. Uma palavrinha que é meio temida por nós hoje em dia, aqui no Brasil, né? Por conta da teologia da libertação, mas nós não precisamos temer essa palavra, porque afinal de contas, o que o Senhor veio para fazer conosco é de fato uma libertação. Mas não vamos antecipar as coisas, vamos por partes. Primeiro, em sentido etimológico, salvação significa libertar alguém de um perigo que o ameaça. Mas se você vai pesquisando ainda mais, pesquisa no dicionário latino o termo salvação, pesquisa no dicionário português o termo salvação, você vai encontrar que salvação também diz respeito àquilo que está inteiro, intacto, incólume. E também, em sentido figurado, nós até poderíamos dizer que é aquilo que resolve ou dá solução a uma situação adversa, difícil, embaraçosa, problemática, que livra alguém de algum perigo. Num sentido mais amplo, nós até poderíamos dizer que salvação está ligado à saúde, está ligada a conforto, está ligada à estabilidade. São muitos os perigos que nos ameaçam. Ameaçam a humanidade desde o seu princípio, já representado ali na figura da serpente, esse grande perigo que ameaça a humanidade, perigando perder a sua própria alma, né, na condenação eterna. E aqui nós entramos no termo salvação no sentido propriamente teológico, e o sentido que eu quero desenvolver aqui com vocês, que é a salvação da alma e da pessoa como um todo, da morte eterna, do mais grave de todos os perigos, do mais ameaçador de todos os perigos. É claro que a gente pode falar de salvação em vários âmbitos, mas salvação, verdadeiramente falando, só encontra sentido se diz respeito a uma libertação da morte e morte eterna. Se tudo que me salva apenas para este mundo, isso não me salva verdadeiramente. Porque, no fim das contas, tem a morte, e se a gente prestar mais atenção dentro do nosso próprio coração,
no fim de tudo, tem sempre aquele vazio, aquela angústia, aquela dor de não saber quem sou, para onde vou, de onde vim. Salvação precisa ser mesmo num sentido radical, grande, e que nos leve para a eternidade. É isso que o Senhor promete a nós, e é isso que está incluído ali no termo Salvador, quando nós chamamos nosso Senhor Jesus Cristo como tal. Ele é o nosso Salvador. É porque ele nos liberta desta vida para outra vida e nos liberta da morte eterna, o principal de todos os perigos, a principal de todas as ameaças. Mas, gente, por que eu estou falando todas essas coisas de salvação, todos esses sentidos de salvação, antes de falar propriamente do sentido teológico e profundo que eu quero explorar aqui? Porque, embora esse tema seja um tema necessário, explorar a questão da salvação, o sentido da salvação, o porquê da salvação, quem pode ser salvo, para onde ser salvo e quem pode nos salvar, nós, no tempo em que nós vivemos, andamos bastante esquecidos da salvação. Esse é um tema completamente esquecido. E eu diria até mais, não é nem tanto esquecido, mas ele mudou de sentido. Nós muitas vezes tratamos a salvação como se fosse uma libertação de questões ameaçadoras puramente para a nossa vida desse mundo. Então, nesse caso, um médico que descobriu, que conseguiu curar uma pessoa do câncer, sei lá, ele salvou aquela pessoa. Alguém que conseguiu passar num concurso, ela foi salva por esse concurso. Uma família que teve o seu bebê mantido na barriga da mamãe, que estava perigando perdê-lo por um aborto espontâneo, bom, aquele bebê foi salvo. E tantas outras situações em que nós poderíamos utilizar tranquilamente o termo salvação e ele faria sentido. E não está errado, porque dá para utilizar o termo, como nós vimos, nesses âmbitos também. O problema está na falta de fé do mundo em que nós vivemos, da cultura em geral, inclusive dentro da vida cristã, que nos faz acreditar, ou melhor, que nos faz deixar de acreditar numa salvação eterna e acaba nos levando para um bem-estar apenas para essa vida e buscando apenas nesta vida o lugar da salvação. Não sei se vocês se lembram da história do Matthew Perry que eu contei aqui para vocês alguns programas atrás. Aquela história, eu disse, mexeu bastante comigo porque para mim é um retrato do homem e da mulher contemporâneos. E uma coisa que ficou bastante marcante para mim é uma coisa que ele fala bem no finalzinho do livro, depois de ele narrar toda a história dele, marcada por buscas constantes por prazer, por satisfação, por fama, que levou a ele ao mundo do alcoolismo, ao mundo das drogas e por fim acabou matando o pobre coitado. No final do livro, ele escreve algo do tipo, refletindo a respeito da sua vida. Ele escreve exatamente isso, na verdade. O motivo pelo qual tive tanta dificuldade em ficar sóbrio ao longo de todos os anos é que nunca me permito ficar desconfortável por tempo suficiente para ter uma conexão espiritual. Resolvo tudo com comprimidos e álcool antes de Deus interferir e me resolver. Essa fala dele, para mim, mostra como nós, filhos dessa cultura, temos pouca resistência à dor, ao sofrimento, à angústia, e muitas vezes, ao invés de esperarmos a ação do Salvador que pode vir nos salvar, a gente acaba buscando outros tipos de recursos para aliviar a dor, para aliviar a angústia, para aliviar o tédio. No caso do Matthew Perry foi o álcool e as drogas, e a fama também. Mas você pode colocar uma imensidão de coisas aqui. Você pode colocar a sua família, você pode colocar o seu casamento, você pode colocar, senhor padre, o seu ministério sacerdotal, os seus relacionamentos, o seu dinheiro, as suas posses, a sua carreira, o seu cargo, a esperança de uma vida melhor, materialmente falando. Tudo isso, gente,
embora sejam coisas boas, podem acabar gerando um grande mal se nós olhamos para essas coisas como causa de salvação para nós. Nós desejamos muito mais, nós queremos muito mais. E veja como a vida moderna, com o seu materialismo e o seu hedonismo, que diz para nós que o prazer é para ser buscado mesmo, que a gente nasceu para ter prazer e a felicidade dá no prazer, e que os bens materiais, quanto mais nós os tivermos, mais felizes nós seremos. Essa vida moderna, materialista e hedonista, ela está dizendo para nós que nós não precisamos de salvação, que nós não precisamos de Salvador. E isso está adoecendo as pessoas. Isso está destruindo as pessoas. E até, eu diria, destruindo a possibilidade delas encontrarem um genuíno Salvador. Porque elas acreditam nessa esperança, elas não, né? Nós, eu me incluo nisso daqui, tá? Nós acreditamos nessa esperança materialista e hedonista, segundo a qual os bens deste mundo e o prazer que este mundo pode nos dar é capaz de nos salvar, no sentido mais antigo da palavra salvação, mais etimológico, né? Assim, nos livrar de qualquer ameaça, nos livrar de qualquer angústia, de qualquer dor. E assim, nós ficamos esquecidos do Cristo, aquele que é o único verdadeiramente capaz de nos salvar. Temos esse problema para enfrentar. E aqui já está um primeiro ponto necessário para a nossa meditação. Quais têm sido os subterfúgios que eu tenho utilizado na esperança de encontrar salvação, sem conseguir esperar por tempo suficiente para que o Senhor venha me consertar, como disse o Matthew Perry, né? Para que o Senhor venha me curar, para que Ele venha me salvar. Lembrando que a salvação é um processo e que se dará plenamente somente no reino dos céus. Ela é um processo, é um caminho de salvação que nós temos que trilhar. E esse caminho, nosso Senhor faz questão de nos ensinar e a igreja não cessa de recordar, especialmente com os seus crucifixos estampados sempre nos patíbulos, né? Lá, sempre nos retábulos lá atrás, nas paredes do fundo, né? A igreja sempre faz questão de nos recordar que esse caminho é um caminho de cruz. Nosso Senhor o diz claramente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Vocês vejam que nosso Senhor utiliza aqui literalmente a palavra salvar. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse sim irá ganhá-la. Nós temos que aprender a viver então nessa dinâmica da cruz e na dinâmica da espera, para não cairmos naquilo que o Matthew Perry estava dizendo, de ao invés de esperarmos para que Deus venha nos consertar, para que Deus venha nos salvar, uma espera que é ativa, né? Não é uma espera de braços cruzados, é uma espera ativa, num caminho de oração, de vida sacramental, da prática sincera, genuína da caridade. Ao invés de realizarmos essa espera, a gente acaba abandonando a dor, o sofrimento, a angústia, a cruz, e buscando recursos materialistas, hedonistas, que dão satisfação, que geram prazer, que nos distraem dos nossos problemas e, por fim, nos distrairá da nossa salvação. Focados neste mundo, nós estamos esquecidos do outro. Crentes que este mundo está nos salvando de alguma coisa, nós nos esquecemos da salvação que o Senhor pode nos dar. Então, para nós que somos católicos e que temos a palavra de Deus como fonte de revelação para nós temos que enxergar isso. O caminho de salvação é um caminho de cruz, que não é um caminho triste, hein? Não é um caminho triste, mas é um caminho de cruz. Outro dia a gente pode explicar um pouco a respeito disso, mas no programa da semana passada, falando sobre a necessidade de aprender a buscar a dor também, deliberadamente, no caminho da mortificação e tudo mais,
A gente comentou um pouco sobre esse tema, né? Então, muito bem, nós temos essa questão da vida moderna, que nos faz esquecer da possibilidade da salvação, porque nos deixa presos, fixados nos bens materiais e no prazer que nós podemos adquirir deles, na satisfação que nós podemos adquirir deles. E temos o caminho que o Senhor apresenta para nós, que é o da cruz. Só que aí aparece uma figura curiosa, que é a do cristão, que entende que o caminho é o da cruz, que aceita a salvação vinda por nosso Senhor Jesus Cristo, que quer trilhar esse caminho e não quer se entregar ao mundo. Ele não quer, de fato, se entregar ao mundo. Só que, quando ele começa a perceber que isso é mais exigente do que ele havia pensado num primeiro momento, e quando a cruz começa a bater na porta de fato, as coisas mudam um pouquinho. Especialmente se esse cristão ele está muito acostumado com o conforto que a sua vida material, que a sua vida burguesa lhe deu. O padre, na verdade o bispo, né, Dom Rafael Llano Cifuentes, escreveu esse livrinho, curtinho, um livrinho de bolso da editora Quadrante, chamado Vidas Sinceras. O programa que vem será dedicado somente a esse livro, mas eu gostaria de somente tomar uma citação da página 50 e 51, em que o Dom Rafael Llano Cifuentes fala do cristianismo burguês. Este cristianismo que é próprio daqueles que acolheram inicialmente o caminho da salvação, não acreditam na salvação que o mundo oferece, mas têm uma dificuldade de acolher esse caminho de fato e integralmente. E acabam optando por um termo médio, o burguês. Ele descreve o que é esse cristianismo burguês. Ele diz assim: existe uma espécie de cristianismo burguês, pacato, submisso, moderado, que entende maravilhosamente de um viver pacífico, sem angústias nem problemas, de um resvalar levemente pela existência, mas temeroso de qualquer entrega pessoal, alienado de qualquer sacrifício, domesticado pelos atrativos da vida horizontal e pela segurança do dinheiro. Pertencem a esse gênero os cristãos que querem sentir paz na sua consciência sem fazer grandes esforços, que querem desfrutar da fama de bons cristãos, de excelentes pais, sem lutar contra certos hábitos pouco condizentes com os compromissos que assumiram no batismo, que não desejam perder o aconchegante ambiente da igreja, sem deixar de lado uma conduta desonesta nos negócios ou um comportamento que faz perigar a fidelidade conjugal. Em outras palavras, o cristão burguês é aquele que tem um revestimento cristão, mas na sua conduta moral do dia a dia falta um comprometimento de fato com o caminho de salvação que passa pela cruz e precisa passar pela cruz. Eu não sei vocês, mas eu vou ser bem sincero, já que o nome desse livro se chama Vidas Sinceras, eu vou ser bem sincero com vocês. Isso aqui me afetou. Nós somos filhos desse tempo, né? Nós somos filhos desta época burguesa, de cristãos burgueses, acomodados, bem distantes dos nossos irmãos mais velhos, os grandes mártires dos 3 primeiros séculos da Igreja Católica, que entregaram a sua vida, muito confiantes de que receberiam a vida eterna, com bênçãos multiplicadas e a salvação prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que trilhar o caminho da salvação seja fácil. É simples, mas não é fácil. Especialmente quando a gente nota que existe dentro de nós essa busca por uma vida cômoda, por uma vida fácil, por uma vida que nos livre dos perigos deste mundo. Mas o Senhor quer que a gente mire alto, quer que a gente olhe para o alto e pare de pensar apenas na salvação num sentido horizontal, como fala o Dom Rafael. Nós não estamos aqui para ser salvos apenas num sentido horizontal, salvos dos problemas aqui deste mundo, nesta camada. Não, gente, nós estamos aqui para ser salvos para a eternidade. Existe uma posição vertical, portanto. E essa posição vertical, quando se une à situação horizontal em que nós nos encontramos, ela forma uma cruz. O caminho é o da cruz. O caminho precisa ser o da cruz. Mas talvez você, como eu, se assuste
ao ouvir uma coisa um pouco dura como essa, né? Vamos refletir um pouquinho então a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, para a gente entender que de fato Ele quer nos salvar, Ele veio para nos salvar, e ainda que o caminho seja o da cruz, nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. O modo pelo qual nós enxergamos a figura de nosso Senhor Jesus Cristo é determinante em relação ao modo como nós iremos viver a nossa vida. Se você enxerga Ele como um libertador das coisas meramente materiais, dos problemas materiais, da sua classe inferior, para que você ascenda socialmente, uma vez que você ascendeu socialmente, entrou na classe média, ou passou para a classe alta, quem sabe, ou foi para a classe burocrática, ou entrou na classe clerical, enfim, você teve uma ascensão de classe, você encontrou a sua salvação. Jesus, o libertador, já cumpriu a sua missão. Ou então, se você vê o Senhor apenas como esse pacificador das nossas dores, ou um Senhor Jesus aos moldes de um apresentador de programa dominical como Silvio Santos, que Deus o tenha num bom lugar, se você o vê como aquele que está lá jogando aviãozinho de dinheiro, porque ele deseja dar muitas bênçãos, muita riqueza, muita graça, muita prosperidade material, uma vez que você consegue essa prosperidade, você já foi salvo, você não precisa mais do Senhor. Ou se você enxerga o Senhor como uma espécie de militante revolucionário que veio para derrubar as estruturas desse mundo e erigir um novo reino material, um novo reino temporal para esse mundo, bom, você vai lutar com todas as forças para a instauração desse reino, e uma vez que esse reino estiver instaurado, se ele de fato for possível de ser instaurado, você já não precisa mais de um Salvador, porque já conseguiu a sua salvação. Percebam como o modo pelo qual nós enxergamos o Cristo é determinante para o modo pelo qual nós iremos viver a nossa vida. Do jeito que você enxerga Jesus, é do jeito que você vai viver a sua vida em relação a Ele. O Senhor, Ele é o Salvador. Ele é. E a figura de Salvador, aquele que tem o poder de nos libertar do maior de todos os males, que é a perdição eterna no inferno, o Senhor que é esse Salvador, ele entrou num mundo que, como o nosso mundo, na cultura nossa odierna, era um mundo cheio de incompreensões erradas a respeito da figura do Salvador que haveria de vir, o Messias, né? A ideia de salvação e a ideia de Messias está muito ligada. A figura do Salvador está muito ligada à figura do Messias. E esse Messias era aquele prometido que haveria de vir e que haveria de instaurar um novo reino, um reino de paz, um reino de liberdade. E que os judeus, muitos deles, não todos, mas muitos deles, interpretaram isso de modo puramente material, horizontal. Os judeus piedosos, fiéis mesmo à palavra de Deus, entendiam que havia uma verticalidade aqui, que era necessária uma elevação, e que esse Messias viria para instaurar um reino espiritual, para nos elevar e não nos deixar comendo essa comida pobre que esse mundo tem para nos oferecer. Muito pelo contrário, ele quer nos dar um banquete celeste, um banquete eterno. Ele é o pão da vida, né? Ele mesmo disse isso de si. Só que, gente, Jesus é um pedagogo. E ele entrou nesse mundo como Salvador, só que as pessoas não estavam preparadas ainda para entender o que era essa salvação. Como nós, muitas vezes, não estamos preparados para entender o Senhor como nosso Salvador. Então ele foi aos poucos se revelando, mostrando a sua face, a fim de ganhar as pessoas. Ele não chegou e de supetão já disse: eu sou o Salvador, eu sou o Messias esperado, eu sou aquele que haveria de vir libertar Israel. O povo ia pensar assim: pronto, chegou o momento, Israel vai ser elevado acima do Império Romano, o Império Romano vai ser desbancado e nós comandaremos o mundo. Eles esperavam um reino messiânico político, social. E não era isso. Deus não havia prometido isso. Essa é uma interpretação errônea do Antigo Testamento, dos profetas, da lei. O Senhor prometia algo muito mais profundo.
com uma dimensão vertical. O Senhor não promete salvação a nível horizontal. Afinal de contas, um mártir que é devorado pela boca dos leões, ele não tem salvação no sentido horizontal. Na verdade, é derrota completa, total, acabou. E era o que o Império achava quando perseguia e matava os cristãos. Mas no sentido vertical, ele é elevado, salvo, glorificado e por nós honrados como os nossos irmãos mais velhos que estão nos inspirando o caminho que nós também devemos seguir. Então Jesus foi se revelando aos poucos. Ao longo dos 3 anos do seu ministério público, ele aos poucos foi se revelando. Vejam que foi se revelando aos poucos, mas de maneira bastante consistente, né? Então vocês vejam, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Jesus chega na sua cidade natal, Nazaré, entra na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, desenrola, era um rolo, né? E começa a ler. E o trecho que ele lê é o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vida, para pôr em liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Essa é a profecia de Isaías, que Jesus leu, e que diz para nós que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O ungido do Senhor, gente, era o Messias, era o Cristo. Ungido significa Cristo ou Messias, é tudo a mesma coisa. Cristo em grego, Messias em aramaico, ungido em português. É a mesma palavra, é o mesmo sentido. Aquele que foi ungido pelo Espírito do Senhor é aquele que veio para trazer a salvação, que aqui está apresentando para nós como é que a salvação iria acontecer, né? Sarar os contritos de coração, anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista e por aí vai. E aí, Jesus enrola o livro, se senta, tá todo mundo olhando para ele vidrado assim, né? Meu Deus, o que é que está acontecendo? E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele afirmou, hein? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Então ele está afirmando: eu sou um ungido. Não sei se dá para saber ainda se ele é o ungido, por antonomasia. Mas ele é um ungido. Ele está afirmando isso. E a gente começa a perceber que na ação pública de Jesus, ele vai manifestando concretamente isso que o profeta Isaías havia previsto a respeito do Messias, o Salvador, na medida em que vai curando as pessoas, vai libertando as pessoas e vai salvando as pessoas no meio disso tudo. Só que ele pede às pessoas: não contem isso para ninguém, mas é a mesma coisa que pedir nada, né? É um negócio muito curioso isso, né? Jesus chega, cura uma pessoa e diz: agora vá, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, mas não fale isso para ninguém. É a mesma coisa que dizer: então, faz uma lista de transmissão no WhatsApp e conta para todo mundo o que foi que eu te fiz. E assim a fama dele ia crescendo, porque o pessoal não aguentava guardar para si essa grande graça que é ter recebido o toque salvífico do Salvador. E não era de fato apenas uma cura, apenas uma libertação, apenas um milagre. Era salvação. Nós vemos isso, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, no episódio do Bartimeu, o cego Bartimeu, que começa a gritar ao ficar sabendo que Jesus está passando, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus manda chamá-lo, né? E quando ele chega, ele diz, Jesus pergunta para ele o seguinte: que queres que te faça? E o cego responde: Rabone, que eu veja. Ele era cego, ele quer ver. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Salvou, não é a tua fé te curou. Percebam que primeiro ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para realizar todas as obras messiânicas que dão indícios do Messias esperado que veio para libertar as pessoas. E ele começa a colocar isso em prática, curando, exorcizando, libertando, realizando milagres. Mas mais do que isso, salvando as pessoas. Porque essas pessoas começaram a ter fé nele. E assim, elas foram salvas por causa da fé que elas tinham nele. A fé nos salva.
Assim, aos poucos, o Senhor foi se revelando de modo discreto, não chamando atenção para esse aspecto político, social, da ideia messiânica corrente naquele momento. Tanto é que nós vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus multiplica os pães, o povo fica anestesiado por aquela visão de ver um homem com sinais messiânicos claros. Ele multiplica os pães. E o povo pensa, se nós o fizermos rei, nós nunca mais teremos fome. E eles correm, querem fazê-lo rei, e ele foge. Não é esse tipo de reinado o de nosso Senhor. Isso só iria enganar as pessoas. O Senhor não veio para encher nossa pança. O Senhor veio para encher nossa alma. Para salvar nossa alma. Que é muito mais do que encher pança. Muito mais. Assim ele vai, aos poucos se revelando, vai mostrando quem ele é. Até que no último ano do seu ministério público, quando começa o 3º ano, acontece um elemento decisivo. É o encontro de Jesus com os discípulos. Ele está sozinho com eles, com os apóstolos, na verdade, né? E ele começa aquela conversa. O que dizem os outros quem eu sou? Ah, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou à vida, e sei lá mais o quê. E Jesus se vira para eles e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, fazendo uma revelação que vem do alto. Tu és o Cristo, em outras palavras, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador. Mas não para aí, Pedro não para aí. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui nós temos uma novidade. O povo sabia que ia vir um Messias, que ia vir um Cristo. Mas ninguém imaginava que esse Cristo era o Filho de Deus, de natureza divina. Deus como Deus, que veio para nos salvar. Ninguém poderia sequer imaginar que Deus iria se tornar um de nós para nos salvar. Quem poderia imaginar que Deus iria sair do seu trono, se rebaixar a nossa condição miserável de ser humano, entrar no meio do pecado, ser flagelado pelo pecado, maltratado pelo pecado, e que Ele iria nos salvar desta forma? Um Deus poderoso, grandioso, excelso, nas alturas, que nos salva de longe, do alto, isso é fácil de aceitar. Um Deus próximo, um Salvador próximo, isso é uma novidade. Grande e escandalosa, o que vai acabar levando nosso Senhor Jesus Cristo à cruz. Mas vejam, aqui nós temos uma revelação clara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma o que Pedro disse, respondendo, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E depois ele termina essa parte dizendo que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos com calma. Jesus é um pedagogo, se lembram, né? Ele vai aos poucos formando a compreensão dos discípulos a respeito do seu ser messiânico, dele como Salvador. E ele faz isso conosco também. Eu não sei qual é a jornada espiritual pela qual você teve até esse momento. Não sei pelo que você passou. Mas eu imagino que foi acontecendo uma mudança na forma com a qual você foi enxergando Jesus ao longo desse tempo. O modo como eu, Padre Henrique, enxergava Jesus na minha infância e depois nos meus 14 anos, que foi o meu primeiro encontro com Deus, e depois nos meus 17 anos, que foi quando eu decidi ser padre, e depois ao longo de todo o período de formação que eu tive no seminário, e depois como padre, isso foi mudando, gente. E não é porque Deus muda, é porque Deus foi se revelando mais. A gente vai buscando e Ele vai tirando o véu do seu rosto e nos mostrando a sua face. Como numa amizade, né? Na medida em que você vai se relacionando com aquela pessoa, você vai enxergando mais aquela pessoa conforme ela é, a partir do seu testemunho direto. Você vai vendo melhor as qualidades
e vai vendo melhor os defeitos também. Só que em Cristo não tem defeitos, né? É só qualidade. E ele vai revelando, ele vai se mostrando, como um bom pedagogo, vai preparando o caminho desde que nós estejamos interessados em conhecê-lo, é claro, né? Já vamos chegar lá e falar mais sobre isso. E aí, publicamente, o Senhor começa a dizer: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, e é o que vai acabar depois levando ele à cruz. No Evangelho de São João, nós temos 2 episódios, um no capítulo 7, outro no capítulo 8, em que Jesus começa a se revelar publicamente mesmo, né? E no capítulo 7, ele diz assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. E aí, o Evangelho nos diz que, ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Vejam que a coisa está crescendo. É um movimento que está crescendo e que Jesus não pode conter e nem quer, na verdade, né? Ele quer que as pessoas saibam quem ele é, só que ele vai aos poucos, para que o povo não entenda mal a ideia de salvação. Não é salvação horizontal, é salvação vertical. E o centro de tudo, na cruz, é onde nós precisamos estar. Vivendo a nossa vida horizontal com o coração voltado para o céu. A dinâmica vertical, né? E aí no capítulo 8, ele promete uma libertação a partir da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Frase conhecida de nós todos. Mas os judeus, ouvindo isso, eles ficam um pouco incomodados. Eles não entendem muito bem tudo que o Senhor está falando, né? E incomodados, eles dizem assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles não conseguem admitir que eles são escravos, né? E aí Jesus responde: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Pronto. A principal causa da nossa escravidão é o pecado. E o principal fator do qual nós precisamos nos libertar e sermos salvos para que sejamos verdadeiramente felizes é, no fim das contas, do pecado. A graça de Deus que entra em nós no dia do nosso batismo, ela cura a chaga deixada pelo pecado original. Ela apaga o pecado original. Fomos libertos. O problema é que a gente cresce, acaba pecando e gerando males pessoalmente, e com esse acúmulo de pecados, o processo de salvação continua acontecendo, porque, bom, seria bom se a gente nunca mais pecasse depois do nosso batismo, mas na prática não é isso que a gente vê acontecer. Graças a Deus temos o sacramento da confissão que nos permite recuperar a graça do batismo perdida pelo pecado. E a nossa luta é manter essa graça viva, ativa, dando frutos, inclusive, crescendo num caminho que nós aí podemos chamar de santidade, mas em busca de uma salvação. A salvação, a libertação total deste mundo, da morte, de toda angústia, de toda dor. O Senhor se revelou como Salvador. Mas e você? Está enxergando isso daí? Você o tem como Salvador de fato? Você acredita que ele pode te salvar? Ou você ainda nem percebeu as suas misérias, não percebeu que precisa ser salvo e não percebeu que está buscando paliativos deste mundo, esquecido da salvação que só o Senhor pode te dar? O padre Antônio Roio Marim, no seu tratado sobre a salvação, num livro chamado Teologia da Salvação, que só tem disponível em espanhol, infelizmente, ele, no início, no primeiro capítulo, ele fala dessa necessidade de refletir a respeito da salvação, de pensar nesse tema e de pensar na salvação como um negócio pessoal, um negócio urgente, um negócio arriscado e um negócio transcendental. Pessoal, por quê? Bom, porque ninguém pode nos substituir nesse negócio da salvação, nesse trabalho da salvação. Deus que nos criou sem nós, ou, para usar as palavras mesmo de Santo Agostinho, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É um negócio nosso e nós precisamos tomar posse disso.
Depois, é um negócio urgente. É muito temerário esperar o dia de amanhã para se salvar. Na imagem de Santo Expedito, tem um corvo, que representa o diabo, e o corvo está dizendo, o corvo acho que está sendo pisado por ele, na verdade, né? Ele está pisando no corvo, e está saindo um balãozinho assim do corvo, e ele está dizendo, como se fosse um quadrinho, né? CRAS, CRAS. O que é CRAS? Não é Centro de Assistência Social. CRAS é outra coisa. CRAS é latim. CRAS significa amanhã. O corvo está dizendo amanhã, amanhã. E Santo Expedito está com uma cruz e na cruz está escrito Odie, hoje. Não é amanhã a salvação. É hoje que eu me decido pela salvação. É hoje, nesse dia que eu escolho a salvação. Depois, é um negócio também arriscado, porque imagina só, se a gente conquistar tudo nesse mundo, de que adianta o homem ganhar a sua vida, conquistar tudo no mundo, se acabar por fim perdendo a sua vida, é o que o Senhor nos diz no Evangelho de São Mateus. De que adianta ganhar tudo nesse mundo e perder a própria vida? Então é um negócio arriscado. E, por fim, é um negócio transcendente, porque, como nos diz São Paulo na carta aos Hebreus, nós não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Nós queremos a vida futura. Nós tendemos para a vida futura. E é muito triste vivermos dentro dessa dinâmica cultural materialista hedonista, esquecidos da salvação, porque distraídos com a satisfação que os bens materiais podem nos dar. Nós precisamos recuperar, portanto, ou precisamos gerar, se nós nunca tivemos, esse desejo pela salvação, enxergando dentro de nós onde é que nós precisamos ser curados, onde é que nós precisamos ser salvos, e percebendo que não há nada nesse mundo capaz de nos salvar. Um tratamento cura uma coisa, uma terapia cura outra coisa, um relacionamento cura outra coisa, uma graduação cura outra coisa, um filho cura outra coisa, um marido cura outra coisa. Mas no fim das contas, a ferida está sempre lá. Está sempre lá. Pulsando, viva. Às vezes com mais dor, às vezes com menos dor, às vezes completamente tampada, porque nós não queremos nos lembrar dela. Nós queremos deliberadamente nos esquecer dela. E aí nos entregamos à vida hedonista e materialista que temos à nossa disposição hoje em dia. Fácil, muito fácil, e que muito facilmente nos leva para longe de nosso Senhor. Se a gente pega o exemplo do filho pródigo, por exemplo, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, nós podemos enxergar o que Cristo quer fazer conosco e que nós muitas vezes não aceitamos, mas que é um caminho de salvação. Às vezes, isso eu começo a perceber também a partir da minha experiência de confessionário, de atender as pessoas com a minha própria vida, na minha própria história pessoal. Às vezes a gente precisa perder tudo e perder a esperança em tudo para entender que somente em nosso Senhor nós iremos encontrar salvação. A história do filho pródigo, eu sei que é conhecida de vocês, nos conta a história de um jovem que pede metade da herança do pai, o pai estando ainda vivo e, portanto, declarando a morte do pai, né? Quer somente os bens do pai, não quer se relacionar com o pai, quer somente aquilo que o pai pode dar e não o pai em si. E vai embora, vai para o mundo, vai gastar tudo e vai se divertir. Até o momento em que acaba tudo. E quando acaba tudo, o Evangelho nos diz o seguinte: ele entrou em si e refletiu. Isso é muito importante. No momento da desgraça, do sofrimento, no momento da dor, da angústia, entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai. E lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. E ele vai, depois de fazer esse momento de reflexão pessoal e de entender que ele perdeu tudo, que não sobrou mais nada, que agora ele está implorando por comida de porco e nem isso querem lhe dar. Graças a Deus,
Ele não tinha celular para se distrair, ele não tinha pornografia para se distrair, ele não tinha redes sociais para se distrair, ele não tinha casamento e família para se distrair, porque isso também pode ser fonte de distração. Ele não tinha sacerdócio para se distrair. Ele perdeu tudo, tudo. E foi então que ele entendeu que precisava voltar para o Pai. Que precisava recuperar a vida de antes, que na verdade, a vida sã, a vida salva, era aquela em que ele estava junto com o Pai. O filho entendeu que não poderia ficar longe do Pai e voltou para o Pai. E o Pai, é claro, vocês conhecem o desfecho da história, nem espera que ele fale qualquer coisa, que ele peça perdão, que ele se arrependa. O Pai está feliz de vê-lo. É o Pai da misericórdia, é o amor misericordioso encarnado, que quer amar o pobre, quer amar o sofredor, quer amar o carente, o sujo, o doente. O médico vem para o doente. O médico não vem para as pessoas sãs. Jesus é esse nosso médico. Jesus é esse que manifesta o rosto do Pai das misericórdias, do Pai misericordioso. Mas esse rosto do Cristo, como o Pai que nos ama e quer nos salvar e quer nos curar, ele só vai encontrar um caminho de salvação dentro de nós se nós passarmos pelo movimento pelo qual o Filho também passou. A salvação, gente, ela não vai acontecer sem a nossa colaboração. E se nós não entendermos que precisamos ser salvos verticalmente, não somente horizontalmente, nós não iremos procurar o Salvador. Por isso, a experiência de derrota do Filho, na verdade, é um passo muito importante no caminho da salvação, no caminho de retorno para casa. O Senhor é nosso Salvador. O Senhor é o seu Salvador. Mas você precisa entender isso. Você precisa enxergar isso. E não sou eu que vou te dizer essas coisas. É o Cristo. Faça como os discípulos dele, como os seguidores dele, como todos aqueles que ao longo da história da igreja nos mostraram como ir atrás dele. Faça como eles. E vá atrás. Procure a face desse Salvador. Pergunte a ele se ele pode revelar essa sua face para você. Se ele pode te ajudar a enxergar que você precisa trilhar um caminho de salvação e te ajudar a permanecer na espera necessária, com aquela esperança viva, pela salvação que vem do Senhor e não ficar se distraindo com as coisas desse mundo. Não perca tempo, meu querido. Perde tempo não. Vai atrás do Senhor. E se você está nessa situação de fundo do poço, angustiado, sofrendo, com tentações diversas, quer tirar a própria vida, tentações carnais, sua família está em pedaços, o seu ministério sacerdotal acabou, a sua fama, a sua honra foi para a lama. O Senhor está falando. O Salvador está falando e está te chamando para te salvar. Eu espero sinceramente que você abra os ouvidos para escutar. Que possamos meditar ainda por muito tempo a respeito desse tema da salvação e entender, enfim, entender que nós precisamos ser salvos. Que somos esses filhos que abandonaram o Senhor e que não podem perder tempo se distraindo com coisas vãs deste mundo. Eu desejo isso para mim e desejo isso para vocês também, tá bom? Para vocês, para a família de vocês. E vamos levar essa notícia, essa boa notícia, esse evangelho, para quantas pessoas nós conseguirmos alcançar. O Senhor, o Salvador, veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.